Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Frente a Frente, que entrevista nessa noite o presidente do PT do Guarujá e também vereador, Edilson Dias. Edilson, eu quero aqui publicamente te dar os parabéns por esse trabalho com relação à família Calil. Eu até brinco aqui no ar, dizendo que não é família Calil, é uma quadrilha. Depois até falo, não é quadrilha, é família. Mas na verdade é uma quadrilha, mas eu não posso ficar falando que é quadrilha, né? Porque onde tem mais de 3 é quadrilha, né, filho? E aí vocês têm chefe de gabinete, tem, né? Aí agora não é mais chefe de gabinete. Olha, você, Ministério Público, eu sei que vocês são ineptos, né? Que para vocês estão aí num outro mundo. Mas deixa eu te falar, cuidado. Daqui a pouco aparece uma firma aí da família Calil para vender artigo esportivo. Aí a Fátima que está lá vai vender troféu, bola. Meu amigo, o negócio ali não é fraco não, os bichinhos são bons. São rápidos. Edilson, Sim. Publicamente se nota uma desconexão ou uma falta de zelo na relação Câmara Municipal e Prefeitura. Qual é a relação hoje política entre a Câmara e a Prefeita e a Prefeitura como instituição? A relação hoje é péssima, péssima. Não foi sempre assim, como eu disse anteriormente. A Câmara, Wagner, houve uma grande renovação, você sabe disso. Sim. Só 6 vereadores da legislatura passada que conseguiram se reeleger. Verdade. Então, isso significa que nós temos 11 vereadores novos na casa. E esses vereadores entraram com uma mentalidade, e até eu não discordo. Sim. Eles acharam que deveriam dar um prazo para a prefeita, para que ela cumprisse todas aquelas mentiras e aquele discurso que ela montou, de dizer que a cidade estava com as contas pagas, estava tudo em dia, a cidade estava nos trilhos, que a culpa era do precatório, que a culpa era do prefeito anterior, enfim. E, na verdade, hoje nós descobrimos que a Antonieta ela é mestre no discurso. Você ouve a Antonieta falar e você se convence e ela, inclusive, te faz chorar. Então, só que, na verdade... Hoje de raiva. Na verdade, é um discurso demagogo, é um discurso falso. A cidade está quebrada. Se não fosse o refis que a Câmara aprovou há cerca de 2 meses atrás e que ela ainda não está arrecadando o que ela esperava com o refis, nós não teríamos recursos na Prefeitura hoje para pagar folha de salário dos funcionários. Então, todo aquele discurso era puro marketing para vencer a eleição. Ela disse que nós teríamos os 4 melhores anos da história. Um ano já passou e foi o pior ano, um dos piores anos que eu já vivi na cidade em termos de administração. Me parece, voltando à relação da Câmara com a prefeita, me parece que agora os vereadores começaram a perceber isso e a entender por que o vereador Edilson Dias era tão crítico e é tão crítico em relação às ações e aos projetos que a Antonieta manda para casa. Vou dar um exemplo. Quando ela mandou o projeto do refis, eu briguei, Wagner, eu tentei de todas as formas retirar os 10% de honorários, para o munícipe não ter que pagar 10% a mais em relação ao total do seu débito de IPTU parcelado. Naquele momento, eles não votaram a favor. Aí agora eu apresentei um projeto de lei alterando a lei do refis e consegui aprovação unânime. Os 10% foram retirados. Obviamente, foi aprovado pela Casa, esses 10% será retirado do parcelamento do refis, só que está na mão da prefeita, para ela vetar ou para ela sancionar. Espero que ela sancione. Caso ela vete, eu tenho certeza que a Câmara vai derrubar o veto dela, até porque foi votação unânime e não só votaram, como assinaram comigo o projeto de lei que eu apresentei. Então, Edilson, aproveitando esse gancho da tua resposta, você não acha que durante muito tempo, eu não sei precisar exatamente agora, porque também acho que está começando a existir uma mudança de comportamento, você não acha que sempre houve uma dependência da Câmara, uma dependência da maioria dos vereadores com relação ao Executivo? Porque, gente, é assim, deixa eu explicar para você, é assim. Vereador de situação, não é o caso do Edilson aqui, que primou por preservar o que ele acredita. Mas a grande maioria lá, né, inclusive cargo diretivo, secretário da Câmara e tal, é assim.
tu faz um bom jogo, tal, aí você tem uns carguinhos, você tem um contratinho, entendeu? Esse, né? Aí não, como é que você vai fiscalizar? Se tu tem lá mesa de cargo, gente empregada, aí tu quer pintar uma escola, tu põe uma empresinha e tal, e vai fazendo esse remeleixo. Você não acha, Edilson, que a Câmara até então, me parece que agora está mudando, ficou muito comprometida com essa gestão? Exatamente, e isso aconteceu na Câmara passada. Note que eu falei aqui que apenas 6 vereadores dos 15 anteriores que conseguiram se reeleger. Até porque muitos vereadores apoiaram a prefeita Antonieta até praticamente o início da eleição. E justamente no início da eleição, e só nesse momento, eles passaram para a oposição. Só que uma coisa que eles não perceberam é que o governo, quando eles têm uma rejeição alta, o governo tem a caneta para fazer obra, recursos para fazer obra e tentar reverter essa rejeição nos bairros. A rejeição que cai em cima do vereador ou da Câmara, ele vai reverter como? Essa era a minha a próxima pergunta. Quer dizer, não há uma transferência, porque a população vê o vereador como um agente fiscalizador. Exatamente. Se a cidade está um caos, porque eu não sei se eu moro no Guarujá ou na Lua, porque às vezes eu não sei a diferença. Às vezes eu desvio do asfalto para andar no buraco. É o contrário, eu desviava do buraco. Agora não, eu tenho que desviar do asfalto, porque é só buraco. Exatamente. O buraco está criando família, o buraco já tem filho, primo, parente, está chegando do Nordeste, está fazendo comunidade buraquense. O negócio está crescendo aqui, está indo bem. Daqui a pouco a gente vai encontrar criança morta dentro do buraco, porque os números estão bastante parecidos. Não é? De criança, buraco, está complicado. Às vezes, Edilson, eu sinto que o vereador não entende que ele esquece que o papel dele também é fiscalizar o executivo, e aí eu já expliquei aqui os motivos por que ele não fiscaliza, porque não convém, né? Como é que eu vou pegar o contrato com uma empresinha de um amigo para pintar a escola se eu fico dando pau na prefeita? Aí eu não consigo, não é verdade? Mas a urna vai cobrar isso. Vai cobrar, exatamente. A urna vai cobrar. Como cobrou na eleição passada. Como cobrou na eleição passada. Acho que o vereador não pode, em hipótese alguma. Eu sempre digo a eles o seguinte, olha, eu entendo que deva existir a bancada de situação, um grupo de vereadores que apoiem a prefeita, mas que não sejam submissos, que não sejam cegos e que não precisam aprovar tudo que a prefeita manda do jeito que ela manda. Não façam isso. Até porque, um exemplo, um dos grandes problemas que nós estamos atravessando agora, e toda a sessão eu tenho apresentado uma indicação, e vou martelar isso, Wagner, foi a reforma administrativa que ela fez em fevereiro. Até aquele momento, a prefeitura gastava 24 milhões por ano com cargo comissionado. A partir dessa reforma, que eu votei contra, e foi o único voto, ela passou a gastar 49 milhões por ano com cargos comissionados. Então, toda semana, eu estou martelando, apresentando indicação para ela reduzir pelo menos em 30% isso. Se ela reduzir em 30%... Além das secretarias adjuntas, né, Edilson? Se ela reduzir os cargos em 30%, de 50 milhões, são 15 milhões por ano que ela pode investir em outras áreas. Então, na verdade, só para sintetizar o governo da Antonieta, sem rumo, sem planejamento, sem competência, sem sensibilidade para com a população, certo? Muita corrupção, como você disse, muita corrupção, certo? Escancarado. E um governo que não tem comando. A Antonieta já perdeu a autoridade, ela não comanda mais o seu governo. Nós vamos para mais um intervalo, é rapidinho, já voltamos.